Oi, gente, tudo bem? Um resumo semanal de 4 a 8 de dezembro. Por gentileza, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Segunda-feira, 4 de dezembro. O silencioso diz a Jacira e a Mercedes que se sente muito agoniado por não saber nada de Esmeralda e dos bebês. Augusto recebe um ofício no qual o notificam da retirada de sua licença de advogado. Ele fica furioso e diz que lhe tiraram o pouco que lhe restava. Lorena fica chocada. Paulo, desesperado, procura sua filha por vários hospitais. Domênico vai ao hospital e finge preocupação pela saúde de Letícia, tudo com a intenção de tentar conquistar a gata. Ele garante a Esmeralda que vai arcar com todos os gastos de sua filha. Paulo reza pela filha. Augusto enfurece-se ao ver Silencioso e Perla tão felizes. Ele diz a si mesmo que a verdadeira fortuna de Silencioso sempre foi sua família, e isso é o que ele realmente queria. Lorena vê o marido os invejando. Paulo exige a Domênico que diga em que hospital estão Esmeralda e sua filha. Domênico se nega a lhe dar a informação e diz que Esmeralda não deseja vê-lo. Jacira diz ao Silencioso que Letícia está com pneumonia. Silencioso fica preocupado pela neta e diz que não deveriam ter permitido que Esmeralda saísse de sua casa. Paulo exige que Domênico lhe diga onde está Letícia. Domênico o provoca e diz que ele mesmo foi quem colocou sua própria filha a risco de morte. Augusto ordena a Mariano que assuma a sua defesa. Mariano aceita, mas diz que não usará de provas falsas nem de mentiras para colocar o pai em liberdade. Domênico diz a Paulo que falará com uma gata e, se ela aceitar, lhe dirá qual é o hospital que a filha dele está internada. Paulo acusa Domênico de estar se aproveitando da situação para conquistar Esmeralda. Cínico, Domênico assume que sim. Mariano vai à cabana de Rita para ter notícias de sua sobrinha. Rita se nega a dizer qualquer coisa para ele e culpa o irmão dele pela desgraça. Mariano diz que tem todo o direito de saber, porque Letícia faz parte de sua família e que contra isso ninguém pode. Rita diz que ele pode usar toda a sua influência para saber onde a gata está, porque dela ele não conseguirá nada. Centavinho e Virgínia descobrem qual é o hospital que Esmeralda está e a visita. Eles a apoiam e ela agradece por eles estarem ali. Virgínia se surpreende ao saber que Letícia adoeceu porque acabou se molhando durante um passeio com Paulo. Ela se desculpa com Esmeralda pelo dano que sua família ainda está lhe causando e se sente envergonhada. Augusto diz a Lorena que Mariana aceitou defender, mas que prometeu que não usará nada ilegal. Silencioso chega no hospital onde estão Esmeralda e Letícia e a surpreende. Novamente, ele oferece toda a sua ajuda e diz que ama ela e seus filhos. Esmeralda agradece Silencioso, mas oculta o motivo de Letícia estar com pneumonia. Inês e Garibaldo tramam um novo plano juntos. Lorena diz a Augusto que Mariano não quer usar provas falsas para ajudá-lo, pois está apaixonado por Esmeralda. Lorena diz a Augusto que se tudo ruir, ainda resta o recurso de seus netos. Ela pensa que eles precisam começar a tentar ganhar a confiança de Esmeralda, já que essa seria a melhor forma de mostrar interesse em seus filhos. Mariano e Paulo estão zangados porque Dona Rita lhes deu um banho de água fria, com um balde. Paulo diz a Mariano que só lhe resta confiar que Domênico dê seu recado a Esmeralda. Mariano mostra muito interesse por Esmeralda, tanto que Paulo pergunta se ele se apaixonou por ela. Mariano diz que merece muito mais do que um simples sim ou não. Silencioso diz a Esmeralda que não irá abandonar e que vai estar indo ali para saber dela e de Letícia. Esmeralda agradece e ele lhe dá um beijo na testa. Mais tarde, Domênico diz a Esmeralda que Paulo quer ver sua filha, que cometeu um erro sim, mas tem esse direito, pois é pai. Esmeralda responde que Paulo poderá ver sua filha, mas ela não estará presente.
Inês tenta seduzir homens para depois os roubar. Um homem a paquera e ela segue o jogo. Gisele está furiosa, pois há dias está ligando para Paulo e ele não atende. Domênico diz a Paulo que Esmeralda aceita que ele veja sua filha, mas ela não deseja vê-lo. Dona Rita diz a Esmeralda que Domênico pagou todos os gastos de Letícia no hospital e que ama muito seus filhos. Rita aconselha Esmeralda a aceitar o italiano. Esmeralda responde que Paulo é o único homem que ama. Inês pede ao homem para que subam ao seu quarto. O homem fica todo animado e os dois se dirigem para o quarto do hotel, enquanto Garibaldo os observa. Paulo chora em frente à sua filha e se sente culpado por sua enfermidade. Esmeralda se esconde para não ver Paulo. O homem tenta se envolver com Inês, mas ela consegue o enrolar. Paulo pede perdão à sua filha e pede que ela se recupere. Esmeralda ouve tudo escondida. Paulo coloca um colar com a imagem da Virgem Maria ao lado da filha. Rita faz questão de incriminar Paulo pela situação de Letícia e ele tenta se defender. Paulo diz que tentou de tudo para proteger sua filha e que tentava cobrir de todo modo. Inês dopa o homem e liga para Garibaldo pedindo que ele vá ao quarto. Silencioso chega no hospital para ver Letícia. Dona Rita acusa Paulo em frente ao Silencioso, dizendo ser ele o culpado pelo estado da menina. Silencioso fica furioso. Paulo diz que tudo foi um acidente, mas Rita diz que ele só está usando desculpas para se livrar da culpa. Ela diz que Paulo tentou roubar Letícia e que quando viu a menina doente se assustou e trouxe ela de volta. Silencioso confronta se Paulo foi capaz de fazer aquela besteira. Esmeralda aparece e nega as acusações de Rita. Ela pede a Paulo que vá embora e ele aceita. Depois, Silencioso agradece Domênico pela ajuda prestada a Esmeralda e a bebê. Com a ajuda de Garibaldo, Inês rouba todos os pertences do hóspede do hotel. Jacira fica surpresa quando Lorena diz que deseja muito ver seus netos. Jacira diz que o título de avó se ganha e ela jamais demonstrou qualquer afeto para com eles. Lorena diz que isso não é da conta de Jacira. Jacira ameaça expulsar Lorena a tapas da casa de Silencioso. Mercedes e Jacira conseguem fazer Lorena ir embora. Quando ela está de saída, Perla e Lorena se encontram. Lorena diz: "Ai, sua louca nojenta, agora não tenho tempo para suas bobagens. Você não passa de uma mendiga louca sem futuro, que não sabe o que diz." Perla diz que Augusto Martínez Negrete roubou sua filha. Lorena fica surpresa e se retira da mansão do Silencioso muito alterada. Gisele diz a Paulo que um colecionador gostou muito de seus quadros e o comprou todos. Lorena diz a Augusto que não conseguiu ver os filhos de Paulo, mas que se encontrou com Perla, a louca. Ela diz ao marido que Perla acusou de ter roubado sua filha e o questiona se isso é verdade. Augusto diz que não faz a menor ideia do que Perla quis dizer com aquilo, mas pede que a esposa não dê atenção a uma louca. Lorena se ofende quando Augusto diz que deveriam examinar a cabeça dela também, porque não está normal. Esmeralda fica chocada quando o médico diz que a filha dela está morrendo e não responde o tratamento. O médico diz que a filha dela precisa ir para um hospital adequado e que tenha o que ela precisa. Gisele flerta com Paulo. Ela lhe dá um beijo na bochecha e deixa a marca de seu batom. Esmeralda informa Silencioso, Rita e Domênico que sua filha está morrendo, pois o hospital não tem o suporte adequado para seu tratamento. Domênico oferece toda a sua ajuda, mas Silencioso diz que a partir de agora é ele quem vai assumir tudo. Esmeralda diz que prefere a ajuda de Domênico, pois sabe que ele vai aceitar que ela o pague depois, mas ele não. Silencioso diz que aquilo não se trata de dinheiro, e sim para salvar a vida de uma menina inocente. Feliz, Paulo diz a Mariano que recebeu uma boa quantia de dinheiro com a venda de seus quadros e que vai poder pagar o tratamento de sua filha. Ao chegar no hospital, Rita o informa que Letícia foi transferida para um hospital particular para que tenha o tratamento adequado. Paulo se chateia e diz a Mariano que Esmeralda não poderia ter levado sua filha sem seu consentimento. Perla vai ao hospital e apoia Esmeralda. Esmeralda, desolada, recrimina o Silencioso por não estar lutando por encontrar sua filha.
Mônica visita Paulo em seu apartamento. Gisele chega ali. Ela se apresenta para Mariano e oferece sua ajuda para Paulo. Paulo conta que sua filha está doente e que não sabe para qual hospital foi transferida. Gisele contrata um detetive para localizar a filha de Paulo. Mariano diz que quanto mais precisam, apareceu Gisele para o ajudar. Gisele encara Mônica. Esmeralda diz à sua filhinha que ela precisa lutar por sua vida. Terça-feira, 5 de dezembro. Letícia é transferida para outro hospital, pois sua doença segue avançando. Domênico diz a Lupe que pagou o hospital com o dinheiro que Paulo deu, mas para onde vão transferir o bebê de Esmeralda é muito caro, e talvez nem vendendo seu negócio ele consiga o suficiente para pagar. Lupe brinca dizendo que ele deveria assaltar um banco. Paulo exige que Domênico diga em que hospital está sua filha. Esmeralda, chorando, diz a Jacira que Paulo não se importa com ela. Nesse momento, Paulo chega e diz estar ali para apoiar Esmeralda e sua filha. Mariano e Gisele tomam vinho juntos e conversam. Ele questiona o verdadeiro interesse dela por seu irmão. Gisele deixa claro a Mariano suas verdadeiras intenções amorosas com Paulo. Paulo, chorando, pede a Letícia que lute por sua vida e que o perdoe. Esmeralda diz que ele não precisa se culpar, pois Letícia irá viver. Augusto pergunta a Mariano como vai sua defesa. Mariano diz a seus pais que a filha de Paulo está em estado muito grave no hospital. Lorena pensa ser esse um bom pretexto para visitá-la e fingir que a notícia lhe tocou o coração. Virgínia a questiona se ela verdadeiramente não sente nada. Lorena responde que por ela a criança poderia morrer e demonstra muita frieza com a saúde da neta. Mariano e Virgínia ficam horrorizados. Paulo e Esmeralda estão muito felizes, pois Letícia começa a apresentar melhora. Depois, Esmeralda diz a Silencioso que não sabe como vai poder pagar ele e todos que sempre a ajudaram. Silencioso diz que eles são família, pelo carinho que os une. Esmeralda o abraça. Gisele, Lorena e Mariano tomam café juntos. Lorena critica Esmeralda perante Gisele. Domênico pede Esmeralda em casamento. Paulo diz a Maria que está feliz porque pode estar com sua filha, que está melhorando. Ele revela que é ele quem está dando dinheiro para Domênico ajudar Esmeralda, já que ela não aceita sua ajuda. Maria aconselha que Paulo tome cuidado, porque Domênico pode se aproveitar. Mariano vê Domênico pedindo Esmeralda em casamento, discute com ele e o acusa de ser um aproveitador. Mariano diz a Esmeralda que não foi ali só para ver sua sobrinha, mas também para lhe dar seu apoio. Esmeralda diz que sua filha amanheceu um pouco melhor. Mariano a anima e diz que com certeza Letícia se recuperará por completo. Os dois se abraçam diante de Domênico. Lorena vai até o hospital para ver a filha de Esmeralda, mas acaba se encontrando com Silencioso. Hipócrita, Lorena diz: "Ai, Esmeralda, me deixa ver minha netinha." Mariano vê a sobrinha e é carinhoso com ela. Gisele procura Paulo em seu trabalho e o admira enquanto ele pinta. Ela diz que o colecionador que comprou os quadros dele quer uma nova remessa, pois obteve muito sucesso com as vendas na Espanha. Gisele diz que a esposa do colecionador ficou encantada pelo quadro da mulher e que vai lhe oferecer muito dinheiro para o apresentar. Paulo se nega a vender o quadro de Esmeralda. Esmeralda diz a Lorena que não entende quais são as verdadeiras intenções dela. Lorena diz que ficou sabendo que sua netinha querida estava doente e que não pode suportar aquilo porque o sangue chama. Silencioso não acredita em Lorena e eles discutem.
Esmeralda diz que eles precisam respeitar sua dor. Jacira cuida de Paulinho. De volta ao caminho de casa, Lorena descobre Virgínia e Centavinho se beijando e, furiosa, esbofeteia a filha. Centavinho intervém e Lorena também o esbofeteia. Lorena humilha a filha e a puxa pelos cabelos. Virgínia diz à mãe que ama Carlos e que ela não vai os separar. Lorena maltrata Virgínia e humilha Centavinho. Centavinho ameaça Lorena e diz que ela ainda pode conhecer do que os pobres são capazes. Lorena diz a Centavinho que ele vai morrer na cadeia e jura vingança. Já em casa, Mariano ordena que a mãe pare com os insultos com sua irmã. Lorena diz que aquela burra só faz tolices e que debocha dela. Virgínia diz que ama Carlos e não é sua intenção debochar da mãe. Revoltada, Lorena chama Verônica e manda ela arrumar as malas de Virgínia, porque agora mesmo ela irá para o Instituto de Cegos. Virgínia diz à mãe que ela não o suporta por conta de sua condição e que não a enxerga como parte da família. Lorena diz que realmente ela não é e ressalta seu desejo que ela não fosse sua filha, porque a odeia. Mariano pede que a mãe não seja cruel, mas Lorena continua chamando Virgínia de cega inútil e a despreza. Virgínia se retira muito abalada. Mariano diz a Lorena que está farto de suas loucuras e das crueldades daquela família. Novamente, Domênico pede Esmeralda em casamento. Justo nesse momento, Paulo chega. Quarta-feira, 6 de dezembro. Paulo pede que Esmeralda vá descansar, pois ele ficará com sua filha. Esmeralda responde que ficará ali e Domênico lhe oferece sua companhia. Paulo responde que de nenhuma maneira irá embora. Domênico diz a Paulo que pediu Esmeralda em casamento e fará todo o possível para ganhar e merecer seu amor. Paulo responde que Esmeralda é a mulher que ama e que ele não entende isso. Mercedes fica muito feliz porque Damião terminou sua faculdade de advocacia. Damião diz que tudo que conquistou deve ao Silencioso. Damião diz ao Silencioso que deseja participar do caso contra Augusto. Paulo e Esmeralda ficam muito felizes porque sua filha começa a mostrar cada vez mais sinais de melhora. Domênico está seguro que a gata aceitará ser sua esposa. Lorena diz a Mariano que vai ao hospital para que convença a gata que está preocupada pela vida da moleca moribunda. Mariano manda a mãe tolerar o seu ódio e diz que ela é muito fria. Dora se dá conta que Virgínia não está em casa. Lorena chega no hospital e conhece Domênico. Domênico se apresenta como futuro marido da gata. Virgínia diz a Centavinho que não quer que eles se separem e que sua mãe mandou o Instituto de Cegos a buscar. Centavinho responde que o lixão não é lugar para ela, mas se ela deseja mesmo estar com ele, a levará à cabana de Perla para a esconder. Lorena, hipócrita, diz a Esmeralda e a Paulo que está muito preocupada com a bebê e sugere que a criança e Esmeralda passem uma temporada em sua mansão. Paulo estranha a oferta e Lorena diz que descobriu em si um sentimento muito grande por sua neta. Com tanto cinismo, Lorena consegue fazer com que Esmeralda aceite que ela veja sua filha. Augusto está cada dia mais embriagado e Lorena chama uma equipe para o internar. Augusto se nega retumbantemente a acompanhar os profissionais da clínica de reabilitação. Porém, Mariana intervém e Augusto acaba sendo levado à força para a clínica. Inês e Garibaldo veem Virgínia e Centavinho na cabana de Perla. Garibaldo e Inês dizem que desde que Perla saiu do barraco, aquele tem sido o ninho de amor deles e manda eles saírem dali. Inês oferece sua amizade para Virgínia e aceita que eles fiquem na cabana que era de Perla. Depois, Inês diz a Garibaldo que tem um plano. Lorena entra para ver Letícia e diz que ela é o retrato vivo da gata,
Ela olha com desprezo para sua neta e diz que ela não passa de uma bastarda, que tanto faz se vive ou morre. Inês diz a Garibaldo que Virgínia é irmã de Paulo e, se os apoiaram, poderão descobrir informações da mansão para assaltá-la. Lorena se enfurece ao descobrir que Virgínia não está em casa. Esmeralda agradece Mariano por seu apoio. O Silencioso pede a Esmeralda que volte para sua casa. Ela nega. Silencioso está a ponto de lhe dizer que é seu pai, mas Dona Rita chega e os interrompe. Esmeralda diz a Jacira que às vezes pensa que é a filha do Silencioso, e por isso ele a ajuda tanto. Paulo fala amorosamente com sua filha e diz que seu tio, Mariano, está apaixonado por sua mãe. Quinta-feira, 7 de dezembro. Inês finge ser amável com Virgínia para ganhar sua confiança e pergunta quem vive em sua casa. Na verdade, o que Inês planeja é roubar a mansão dos Martínez Negrete. Centavinho conta a Esmeralda que Virgínia e ele irão viver juntos. Esmeralda, preocupada, diz que Virgínia é menor de idade e não está acostumada a viver em situações adversas. Lorena acusa Centavinho de sequestrar sua filha no Ministério Público. E, inocente, Centavinho agradece Inês por os ajudar e diz que vai trabalhar. Centavinho se despede com um beijo de Virgínia enquanto Inês sente asco. Centavinho vende chicletes na rua quando é surpreendido pela polícia, sendo preso sob a acusação de sequestro de Virgínia Martínez Negrete. Paulo diz a Esmeralda que já está trabalhando e pode pagar um apartamento para ela e seus filhos. Esmeralda responde que ele não tem nenhuma obrigação, pois entre eles não existe nada. Paulo diz que a ama. Esmeralda diz a Paulo onde está Virgínia, mas pede que ele não revele a ninguém. Paulo responde que ela tem sua palavra. Na cadeia, Lorena diz a Centavinho que o avisou, que ele se arrependeria caso continuasse próximo a Virgínia e que agora irá apodrecer na cadeia. Lorena o chama de maldito morto de fome. Mariano visita Augusto na clínica de reabilitação e ele ordena que o filho o tire dali. Mariano diz que não pode fazer isso, pois ele precisa se tratar. Paulo visita Virgínia e ela diz estar muito feliz e que não pensa em deixar Centavinho nunca mais. Paulo apoia a irmã e diz que respeita a decisão dela. Os dois se abraçam. Augusto reconhece para Mariano que o álcool lhe fez perder a razão. Ele diz ao filho que precisa sair dali para lutar nos tribunais. Domênico novamente tenta convencer Esmeralda a se casar com ele. Esmeralda responde que adoraria poder amá-lo, mas ama Paulo e só pode estar com ele. Domênico fica abalado. Damião diz a Silencioso que já está tudo pronto para acusarem Augusto. Silencioso diz que Augusto não vai estar preparado para o que lhe aguarda. Domênico diz a Esmeralda que sempre apareceu para ela quando precisava e que sempre foi sincero com ela. Ele diz que Paulo fez uma lavagem cerebral nela e que por isso ela pensa amá-lo. Domênico joga na cara de Esmeralda tudo o que fez por ela. Esmeralda tenta acalmar Domênico e ele diz que Paulo é um covarde. Virgínia chora quando Garibaldo diz que Centavinho foi levado por policiais. Desesperado, Centavinho jura ao policial que é inocente. O policial debocha de Centavinho e manda ele se calar. No dia seguinte, Inês e Virgínia visitam Esmeralda e contam o ocorrido com Centavinho. Esmeralda abraça Virgínia e tenta a acalmar. Esmeralda, zangada, diz a Jacira que Paulo prometeu que não faria nada contra Centavinho e fez. Lorena diz a Mariano que tem que fazer com que condenem Centavinho. Mariano responde que Lorena não contará com ele para condenar um inocente. Gisele chega na mansão e presencia uma discussão entre Lorena e seus filhos. Lorena diz aos filhos que, se depender dela, aquele maldito vai apodrecer na cadeia. Paulo se decepciona cada vez mais pelas atitudes da mãe.
Ele procura Esmeralda e ela o acusa de ter armado a cilada para Centavinho. Paulo tenta se defender, mas Esmeralda manda que ele saia de sua vida, pois só sabe fazer mal. Esmeralda e Damião visitam Centavinho e prometem o tirar dali. Sexta-feira, 8 de dezembro. Virgínia retorna para a mansão e ela e Lorena têm uma discussão. Lorena diz à filha que já que tinha divertido aquele nojento, ele não quis escutá-la e agora está pagando. Ela garante a Virgínia que aquele maldito moleque vai apodrecer na prisão. Virgínia diz a Lorena que a ama por obrigação e não é um sentimento bom. Lorena diz que aquilo é um problema dela. Virgínia diz à mãe que ela não vai arruinar sua vida como fez com a de Paulo. Lorena fica furiosa e Virgínia diz várias verdades para a cobra. Como você não é feliz, você não suporta que as outras pessoas sejam. Você vai ter que enfrentar as consequências. Lorena tortura Virgínia e diz que ela também vai enfrentar as consequências por ter se apaixonado por um morto de fome. Virgínia diz a Lorena que ela só sabe perder seus próprios filhos e se retira da mansão. Paulo chega na mansão e encontra Virgínia de saída. Lorena aparece ali e discute com Paulo. Paulo enfrenta a cobra. Parabéns, mamãe. Você acaba de construir novamente um muro entre eu e a Esmeralda. Você vai fazer com que seus filhos vivam a mesma solidão que você vive. Parabéns, mamãe, pela persistência. Lorena fica sem palavras pelo enfrentamento dos filhos. Depois, Virgínia visita Centavinho na cadeia e garante que eles serão felizes e ressalta seu amor por ele. Centavinho beija a mão da amada. Letícia recebe alta e silenciosa a segura em seus braços. Dias depois, Virgínia se desespera quando Centavinho é transferido para o presídio masculino de segurança máxima. Augusto volta para a mansão e despreza Lorena por ter o mandado para a clínica. Paulo consegue convencer Esmeralda que ele não traiu Centavinho, porque seria como trair sua irmã. Os dois se beijam. Negam a Centavinho o direito de sair sob pagamento de fiança. Esmeralda diz a Paulo que quer romper seu compromisso, pois só teve dor e humilhação por parte de seus pais. Ela diz que decidiu refazer sua vida com outro homem. Paulo, com ciúmes, diz que esse homem é Domênico. Esmeralda diz que não ama Domênico, mas estará agradecida por toda a vida pelo que fez por seus filhos. Paulo, furioso, agride Domênico e exige que ele diga a verdade para Esmeralda que o dinheiro do pagamento do hospital foi dado por ele.